Amém? Você não deve comigo uma vista bíblica em Lucas, capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos até o teu nome. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para por libertação aos oprimidos. Amém? E agora, você que tem uma vista bem Marcos 10, versículo 45, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus ou Nazaré, foi aclamar a Jesus: Filho de Davi, teve compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falou Jesus e disse: Chamai-o. Aí chamaram, então o cego, dizendo: Tem o bom ânimo, levanta, e ele te chama. Lançando-se a casa, levantou-se e deu um salto, e foi com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, e eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tomou a ver e seguia Jesus na estrada fora. Gostaria que os irmãos desocupassem suas mãos para a gente fazer uma oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, papai, se coloca diante da tua presença, Senhor. O Senhor Jesus abençoa as nossas vidas. Nos enchemos, papai, da tua unção nesta noite no sol. Porque eu quero, Jesus Cristo, tu vai fazer milagre nesta noite. Derrama a tua unção. Derrama a tua graça nesta noite. O Senhor Jesus abençoa, papai, a cada vida. Oh, papai querido, que não seja eu, papai, mas que seja, Senhor Jesus Cristo, teu Espírito Santo. Nos enche de capacita, papai. Alegra nossa alma. Derrama a unção. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, aleluia. E quando ele para Jericó, meu irmão, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, ele numerava as multidões. E no caminho, Bartimeu, o mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, muitas das vezes, amados, a gente que tem vista, começa a reclamar, começa a encontrar problemas. E nesta noite você está cego, nesta noite Deus quer abrir os seus olhos para derramar a sua graça. Então, amados, o Senhor nos faz presente nesta hora, neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem começou a clamar a Jesus: Jesus, tenha compaixão de mim. Imagine, irmão, o coração daquele homem, o coração de Jesus, quando viu aquele homem clamar a Deus. Imagine como é que ele ficou naquela hora. Muitas das vezes a gente se intimidando, até mesmo, e a gente provar nosso joelho na frente do nosso Deus, para estar orando ao Senhor. Muitas das vezes a gente começou a colocar obstáculos em prol das nossas vidas, para desse jeito, meus amados. Aquele homem não olhou para a multidão, não se intimidou diante de Jesus. O que ele queria era ver. Muitas das vezes, amados,
Aleluia, glória a Deus. Ah, Jesus querido, abençoa, Pai Deus. E aquele homem clamou a Jesus, cada vez quando ele chamou Jesus, as pessoas começaram a repreender. E nessa noite, amado, você está buscando a Deus, e muitas pessoas se levantam contra a sua vida. Sabe, nessa noite, que a palavra do Senhor fala em Salmo 3, que muitos irão se levantar contra ti, meus amados. Não se preocupe, porque isso, Senhor Jesus, porque isso, meus queridos amados irmãos, isso se torna, a gente fica mais forte, porque nós vemos que Jesus é na nossa vida. Porque Senhor, Jesus é na frente. Aleluia, glória a Deus. E cada vez ele gritava mais. E aqueles homens repreendiam ele, meus amados. Aleluia, glória a Deus. E imediatamente Jesus falou, eu creio que naquele momento, aquele homem ele poderia enxergar, mas ele pode sentir a glória do Senhor passando. Ele pode sentir a unção do Senhor Jesus, falando de Jesus Cristo sobre ele. Muitas das vezes, a gente não está no lugar do Espírito Santo. Muitas das vezes, a gente começa a reclamar o que se fala que é nossas filhas. Muitas das vezes, a gente tem que reclamar atrás de comer. Talvez, aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Então aquele discípulo foi e buscou aquele homem e colocou aos pés de Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, amados, a gente se encontra envergonhado. Talvez uma pessoa começa a falar mal. Talvez o irmão se levanta contra você. E você começa a falar, por que, Jesus? Por que isso na minha vida? Mas saiba, meus amados, o inimigo é furioso contra nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas das vezes, queridos, aleluia, a gente passando para desapercebido. Aleluia, glória a Deus. Então, dizendo a Jesus para ele, o que quer que eu te faça? E nessa noite, Jesus pergunta para você, igreja, o que vocês querem? Então, muitas das vezes, aquele homem, sem timidez, sem entendimento, ele foi se colocou aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, amados, a gente só desiste de buscar uma bênção. A gente está quase a buscar uma vitória. Aleluia, glória a Deus. E a gente começa a reclamar. E a gente começa. E naquele ponto, meus amados, de Moisés, quando Jesus levou ele para a cidade santa. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo estava quase chegando, meus amados, à cidade santa. Mas começaram a afirmar, começaram a reclamar, e Jesus provocou a vitória. E toda a mesma forma, amados e queridos irmãos, é a vida da igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Porque aquele homem não está na sua casa. E foi de encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se colocou de Jesus, se colocou de joelhos aos pés de Jesus. Imagine como é que estava aquele homem. Ele era gritado, ele era caluniado. Muitas das vezes não dava chance para ele, não dava atenção para aquele homem. Então, nessa noite, amado, se alguém te fala de você, saiba que Jesus é na sua vida. Jesus te ama você. Muitas das vezes, então aquele homem, então Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu, eu quero ver. Então, nessa noite, Jesus quer te abençoar. Ele quer te livrar do laço passageiro. Aleluia, glória a Deus. Então, imediatamente, toda uma vez que Jesus seguia a estrada fora. Né? Vou contar um pouquinho do meu testemunho, amado. Amém?
Eu era um jovem que muitas das vezes se encontrava no caminho das drogas, né? Muitas das vezes de muito trabalho da minha mãe, dos meus pais, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes encontrava jogado no meio das coisas, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor fala, meus amados, que toda mulher sábia edifica sua casa. E no mesmo, naquela hora eu creio que ele sabe, minha mulher e minha mãe estavam orando para mim. Chegou um tempo que Jesus, eu era dependente químico, eu usava muita cocaína, aleluia, glória a Deus. Chegou um tempo, meu irmão, mas eu não estava aguentando mais. Eu não estava aceitando mais aquilo na minha vida. Talvez tenha um filho nas drogas, talvez tenha um esposo alcoólico. Não desista de orar para ele. Não desista de orar para ele, meus amados. Porque Deus liberta, Ele cura, Ele faz, Ele castiga a pessoa. Aleluia. Quando a gente, ali eu ficava chocado. Eu morava um pouco na casa da minha mãe, né? De muito trabalho. Brigava muito com a minha esposa. Talvez até batia nela. Aleluia. Falava coisas que não devia. Glória a Deus. E aí, Jesus, através do meu irmão foi para a igreja, através dele, um pastor revelou minha vida. Aí nesse dia, eu já tinha orado, já tinha chorado. Comecei a falar para Deus que eu não estava aguentando mais. Né? Comecei a falar nos pés da minha cama. Eu não estava aceitando, eu não estava aguentando mais aquela situação da minha vida. Então, meus amados, não desista de orar para o seu próximo. Talvez as pessoas falam que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Porque ele me libertou. Ele me tirou do vício para droga, cigarro, bebida. De tudo aquilo, meus amados, que era ruim. Então, muitas das vezes, a gente não amava a nossa vida. Muitas vezes, nós não estávamos na nossa mulher. Aleluia, glória a Deus. E ali, minha mãe era depressiva, se encontrava muito ruim, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E no outro dia, quando eu estava tentando aqui para a minha vida, aleluia, Deus enviou um homem lá em casa para falar do amor de Deus para mim. E eu já tinha pedido para Deus. Eu já tinha ajoelhado, já tinha chorado. Aleluia. Muitas das vezes a gente não pode se intimidar. Glória a Deus. Porque Deus, Ele opera maravilhas. Ele opera milagres, meus amados. Então, naquele dia, aquele eu fui lá em casa, eu falei, eu vou para a igreja. Mas às vezes eu falava com minha mãe, até mesmo. Quando eu morava na cidade de Quatá, a minha tia sempre ela chamava para a igreja. Pô, eu vim para a igreja. Viu um amigo, que era amigo, né? Chamava o bebê, chamava para fazer coisa errada. Eu era bem já fui bebo para a igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez muitos falam, meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, mas nada, meus amados, que tudo tem um jeito para Jesus. É só a gente se entregar de coração, é só a gente crer que Jesus, Ele cura, Ele livra de tudo aquilo que é de ruim, meus amados. E daquele dia, meus amados, foi a mesma coisa quando eu Jesus não permitia. O gosto de bebida, o gosto de cigarro, o gosto de nada na minha boca. No outro dia, comecei a ir para a igreja, e Jesus já tinha fechado as portas para mim. Eu fui na santa igreja, quando a mulher, eu estava precisando do serviço, eu estava passando dificuldade de minha esposa, de meu filho. Aleluia. Eu precisando do serviço. E aí eu tinha uma revelação que Deus falou para mim. Que eu estava precisando. Mas primeiro eu tinha que entregar a Ele. Eu já sabia, mas mesmo sem gosto, continuei.
nome eu aceitei, reconciliei com Jesus. Quando eu reconciliei com Jesus, a minha porta se abriu. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos, amados, a gente se encontra desesperado, a gente se encontra triste, angustiado. Aleluia. Mas também, em tudo isso aqui, em tudo isso que nós sofremos na nossa pele, nós teremos uma recompensa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, uma coisa não vai ter. Começa a reclamar, talvez você não fala mal, porque a palavra do Senhor fala em Provérbios 12. Quem ama disciplina, aleluia, glória a Deus. Todo aquele que ama disciplina, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, aleluia. Aleluia. Muitas pessoas falam que não tem mais jeito. Para Deus eu vou conseguir. Glória a Deus. Acha que Deus é assim? Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus é e quem ama disciplina, vamos conhecimento. Mas quem aborrece a repreensão é estudo. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Mas ao homem perverso, ele diz, e ele o condena. Glória a Deus. Muitas vezes a gente começa, talvez a gente, pelo mesmo serviço, a gente se coloca mais no serviço do que na casa do Senhor. Aleluia. Talvez dessa forma. Porque a palavra do Senhor fala que buscando primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Toda a vida da gente se iludir, até mesmo um carro, uma casa, nosso serviço. Mas não dessa forma, não fica dessa forma. Glória a Deus. Santo, santo é o Deus. Glória, glória. Aleluia. Senhor, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, meus pais, né, que me ajudaram muito, me aconselharam bastante. Né? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E assim, eu vou falar essa palavra que Deus colocou no meu coração. E assim eu quero essa continuidade, eu vou